clique no botão de inscrição para fazer parte da nossa família. Juntos, vamos aprender mais. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. O YouTube é uma plataforma que promove vídeos com base no número de visualizações. E sempre há alguém que precisa ouvir uma mensagem de ajuda e acaba ficando sem acesso ao conteúdo. Ativando o sininho, você receberá notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a manter nossa comunidade forte. Lembre-se de que o YouTube não promove nossos vídeos se não tivermos visualizações. Bom dia, filho. Eis que vos fala, irmão Dalgort, um dos engenheiros do mundo das águas de uma galáxia irmã da galáxia em que o filho vive. De tempos para cá, muitos de nós, de várias estrelas, de várias comunidades universais e estelares, fomos convocados a fim de trabalhar, a fim de desenvolver, a fim de mudar, a fim de permitir que o planeta em que vocês vivem pudesse ascender, pudesse evoluir sob a nova hierarquia universal. É óbvio, filho, dentro de um processo como esse, todos aqueles seres que vivem neste processo de transição, antes mesmo de vir e reencarnar nesse planeta, não podem ser espíritos comuns. Tem de ser espíritos que estejam alinhados e que estejam determinados a participar do processo dessa transição planetária. Eis que, dentro de um planeta, dentro de um processo de evolução de um planeta de expiações e provas, é natural que todos vocês percam a sua memória universal, para que possa vir aqui, para que possa se envolver com o ambiente, se interagir com todos os seres viventes, com o ambiente em especial, e a partir daí vivenciar um processo evolutivo que traga desenvolvimento a vós e àqueles que estão à sua volta. Mas, infelizmente, dentro desse processo de expiações e provas, infelizmente, aos vícios, àqueles que desenvolvem processos que seduzem as pessoas, àqueles que desenvolvem processos e padrões que, infelizmente, quando você possui pessoas que também só pensam em vaidade, só pensam em proveito próprio, ou que pensam até mesmo em se aproveitar de tais sistemas para que se aproveitem de outras pessoas, para que se obtenha vantagem diante de outras pessoas. Enfim, todas essas pessoas, elas acabam caindo no que vocês chamam de sistema. E o sistema, filho, ele é pernicioso. O sistema é sedutor. O sistema faz com que você, no momento em que entra nele, no momento que você faz parte, você começa a perder a sua essência. Você começa a perder a sua verdadeira missão. Sem contar quando à sua volta há pessoas que possuem distúrbios, há pessoas que possuem malformações congênitas, tanto na parte física quanto na parte espiritual. E tais pessoas muitas vezes, ou na maioria das vezes,
ela não se desenvolve, ela cria processos de ansiedade, processos de traumas, processos de problemas pessoais e psicológicos, e acabam, se os filhos não têm equilíbrio, eles acabam levando você para o mundo deles. Em contrapartida, você perde toda a sua essência, você começa a se desvirtuar do ambiente e da sua missão. E começa, muitas vezes, ou a cuidar dessas pessoas, ou, na grande maioria, se afastar dessas pessoas. O grande problema, filhos, nessa história toda, é que você começa a sair dentro do seu eixo de ação. E o que seria o seu eixo de ação? O seu eixo de ação é a sua missão de vida. Quando você está alinhado à sua missão de vida, os caminhos eles vão se abrindo através de oportunidades, através de ações e através de pessoas que permitem que você, em contrapartida, possa ter as portas abertas para seguir rumo à sua missão. Como eu disse anteriormente, nem sempre aqueles que estão à sua volta estão alinhados. Muitas vezes pedem a voz para que tenha paciência. Muitas vezes pedem a voz para que tenha compaixão, complacência e empatia, ou seja, se pôr no lugar das pessoas. Mas como fica o eu? Como fica a minha missão? Como fica o meu propósito de vida? Se tenho que sofrer, se tenho que deixar de cumprir a minha missão para cumprir o dos outros. Em verdade vos digo, assim como vós, tais pessoas também têm que passar por suas missões. Elas têm as suas escolhas. Mas a partir do momento que elas abrem mão das suas escolhas, através do vitimismo, através da possessividade, através do narcisismo, ou até mesmo através da minha vontade sobre a dos outros, elas começam a perder a sua missão e começam a prejudicar e a escravizar mentalmente os outros. E aí eu vim a pergunta: como lidar com tudo isso? Não saia do seu foco. Siga o seu caminho. Ajude as pessoas o quanto você pode, mas dentro das suas possibilidades, dentro do seu espaço. Tais pessoas, quando possuem distúrbios de ansiedade, distúrbios de insegurança, distúrbios de perseguição, elas acham que tudo são contra elas, elas criam universos paralelos à realidade. E se os filhos não tiverem e as filhas equilíbrio, elas começam a dominar o seu espaço. Elas começam a moldar você à necessidade delas. E cada vez que você tenta fazer algo que é bom para ti, ela vai dizer que é errado. Ela vai dizer que não pode. Ela vai dizer, e eu? Como eu fico? Mas em nossa relação? Você é meu filho, você é meu marido, você é meu irmão. Você vai me abandonar agora? Mas você tem que me ajudar, você tem que fazer isso para mim. Então ela começa a tirar você do seu foco e começa a inserir você as necessidades e anseios dela. É neste momento que os filhos têm que dizer: eu também tenho minhas prioridades, eu também tenho a minha missão, e neste momento eu vou fazer o que é bom para mim. Não tenha dúvida, você se tornará um inimigo, você se tornará a pessoa errada, você se tornará a pessoa perseguida, você se tornará o insensível, você se tornará o maldoso, você se tornará o egoísta dentro da visão dela.
E tão logo ela já vai arranjar outra vítima. Tão logo ela vai se desabafar e vai colocar as suas garras da insegurança, do narcisismo e do domínio sobre outra vítima. E irá chorar, se lamuriar, irá se vitimizar, até que todos os seus tentáculos de insegurança, de imposição e de controle estejam sobre outra pessoa. A partir de então, você já não será mais necessário. Você será a peça descartada. E ela começará a definhar outra pessoa. A raça humana, ela tende a sofrer, a se traumatizar, quando descobre que alguém próximo dela está prejudicando ela. Quando a verdade se revela, infelizmente de forma negativa, mostrando que tal pessoa, de alguma forma, fez algo para que obtesse vantagem diante de você. E através dessa vantagem, sem querer ou querendo, ela lhe prejudicou. Ao invés de chorar, ao invés de reclamar, ao invés de se lamuriar, agradeça pela revelação. Agradeça pelo lampejo da verdade, pelo lampejo das intenções alheias dessas pessoas. Pois muitas vezes Deus se revela aí. Deus se revela mostrando você, minha amiga ou meu amigo, que você está preparado ou preparada para ouvir a verdade, para descobrir a verdade. Não reclame, não se lamente, não se revolte. Apenas mude a sua estratégia com relação a essa pessoa. Primeiramente, agradeça ao Divino por mostrar a você a realidade. Em segundo lugar, trace uma estratégia. Se for necessário e se puder, se é fácil por completo, deixe de conversar e somente faça o necessário. Infelizmente, pessoas assim, elas procurarão outras vítimas. E siga seu caminho. Porém, se for um parente ou alguém bem próximo que não tem como filho ou a filha se desvencilhar, não brigue e não se lamente. Fique próximo, somente o necessário. Se for uma pessoa ou um parente, esteja num trabalho ou numa missão, você tem que conviver com essa pessoa, atue somente e converse o necessário. Não faça nada além disso. E com certeza, essa pessoa conversará contigo. Perguntará: nossa, o que aconteceu? Por que você se afastou? Não, estou tomando um novo rumo na minha vida. Estou falando o mínimo necessário para ouvir e para aprender mais. Com certeza, se ela for o que a maioria é, covarde, sorrateiros e mal intencionados, perguntarão a outras pessoas à sua volta o porquê da sua indiferença, o porquê do seu afastamento, ou o porquê da sua nova forma de tratar as pessoas. Mas lembre-se, neste meio que você vive, você deve tirar o melhor de si e dos outros que estão à sua volta. Entenda que as pessoas não são burras, não são maldosas, não são sorrateiras. É apenas o nível de evolução delas. É apenas o mundo ou a forma como elas aprenderam de se conviver e de tentar obter o melhor para si. Mas que infelizmente tal processo
muitas vezes faz com que as pessoas evoluídas e que talvez tenham um apreço, um amor por elas, se afastem. Porque sempre essas pessoas que possuem um pouco mais de evolução, ou de tato, como eu costumo dizer, de tato espiritual, já vê de cara como é a pessoa. E a tendência é se afastar quando você não está alinhado com os desejos e necessidades dessas pessoas. Mas o importante, o imprescindível, o necessário é não cair nas garras do alinhamento e do pensamento dessas pessoas. Porque elas nunca estão sozinhas. Elas estão rodeadas do mal, elas estão rodeadas e acompanhadas de irmãozinhos sofredores. E lembre-se, um bolo de aniversário, um bolo comemorativo, ele jamais será gostoso quando você coloca sal. Ainda mais quando se tem frutas, cremes ou outro tipo de ingrediente. Como é gostoso vocês comerem um bolo, seja de aniversário, comemorativo, ou apenas de comemorativo, e quando ele tem aquela doçura maravilhosa. Então, não se coloca açúcar em uma sopa ou sal em um bolo. Se você não está alinhado, bom dia, se você não está alinhado, se você, minha filha, meu filho, não está alinhado ou alinhado a essas pessoas, apenas é fácil. Siga o seu caminho e se alinhe com pessoas que se alinhem com você. E vocês verão que o mundo de vocês será bem melhor. Que a paz divina possa permitir que cada um de vocês possam se desenvolver, se evoluir, estar cada vez mais e mais no caminho das novas transformações. Mudanças estão chegando e vocês não estão notando. Mudanças serão colocadas à sua volta. E vocês verão que os estudos acadêmicos, vocês verão a quantidade de dinheiro depositado em um banco, ou em investimentos, ou até mesmo em uma poupança. Vocês verão que a beleza de vocês verão que o cargo ou status que você tenha hoje não contarão neste momento. Vocês verão que o que vocês fazem de filantropia, de doações e de ajudas também não contarão. O que contará é o que você faz e o que você fez para si. O que contará não é que as pessoas que estão à sua volta fizeram para te evoluir ou para te prejudicar. O que contará é o que você, minha amiga, meu amigo, fez de melhor para você. Se você, mesmo com as dificuldades, mesmo com os fantasmas do medo, mesmo com as incertezas do futuro, vocês tentaram, vocês fizeram de tudo, não conseguiram, mas tentaram, com certeza vocês ficarão. Aqueles ou aquelas que não fizeram, que se vitimizaram, que se encostaram nos outros, para que pudessem jogar suas responsabilidades, suas obrigações sobre outras pessoas. Lamento, meus irmãos, esses ou essas não ficarão inseridos neste planeta.
Vocês não estão notando. A Terra está mudando de dentro para fora. Fora é apenas o reflexo de dentro. Quando você sorri, quando você abraça, quando você exala alegria, exala realização, exala amor, é o resultado de tudo aquilo que aconteceu dentro de você. É o resultado da ação e da reação, das suas memórias e dos acontecimentos. Em contrapartida, quando alguém vê você de cabeça baixa, quieta ou quieto, triste ou pensativo, é o resultado das incertezas, é o resultado de algum problema, é o resultado de alguma doença que está dentro de você ou de outra pessoa, mas que faz com que você se torne uma pessoa preocupada. E isso irradia para fora. O mesmo está acontecendo com o planeta Terra. As mudanças climáticas, as intempéries, ou até mesmo os vírus, os ataques de vírus que sempre existiram, mas que de tempos em tempos eles se tornam maiores quando se trata de uma determinada patologia ou doença, são reflexos da mudança. Tais animais que ainda existem neste mundo, que atacam e matam outros animais para se alimentar, mas que é nada mais nada menos que um processo de sobrevivência, provavelmente não ficarão mais aqui, ou mudarão o seu pensamento e a sua forma de obter alimento. O planeta está mudando, meus irmãos. Não será mais necessário você explorar os meios naturais deste mundo. Não será mais necessário, não se tornará mais necessário você se utilizar de verduras, frutas, legumes, ou até mesmo a proteína animal que vocês chamam de carne para sobreviver. Vocês obterão os alimentos através de uma invenção que já existe, mas que ainda não se tornou em larga escala, pois o processo para que isso se torne padrão está bem próximo de acontecer. Vocês imaginem a cadeia industrial. Vocês imaginem hoje a indústria que se utiliza de animais, ou até mesmo de frutas e verduras, legumes, de frutos do mar, que ganha, que tem os seus lucros sobre isso, cairão por terra, mas não por um processo de justiça, de perseguição, conspiração, e sim por um processo natural. O planeta está mudando, e ele fará com que aqueles que não estejam preparados vão embora. Aqueles que estiverem preparados ficarão, pois o processo de mudança não será tão prazeroso, tão maravilhoso. Haverão perdas, haverão sacrifícios e haverão exclusões de pessoas ou de situações em que você convive hoje. Está bem próximo. Eu sei que você que acompanha, você que estuda, você que se desenvolve nesse meio das energias ou da espiritualidade, está cansado de ouvir uma coisa que nunca chega. Mas lembre-se, ficar ansioso ou nervoso é apenas, ou até mesmo inconformado, ou se sentir injusto ou injusto, porque esse processo nunca chega, ou talvez chegará para as suas gerações futuras. Também é um processo de ansiedade humana. E vocês têm que dominar isso. O futuro e o destino de vocês não está mais na mão de vocês. Está nas nossas mãos.
E nós estamos trabalhando para que vocês tenham o melhor. Há muitos que dizem que é uma batalha entre o bem e o mal, que é uma guerra. Essa batalha já foi travada há 600 anos. Vocês foram colocados nesta prisão chamada de terra, não para que sofressem, não para que atuassem diante das suas consequências, mas para que aprendessem a conviver mutuamente, de forma civilizada, de forma harmônica. Mas vocês ainda não aprenderam. Vocês ainda são movidos pela vaidade. E quando eu digo vaidade, logo vocês pensam na parte física, na parte de vestimenta pessoal, na parte de se tornar bonito ou bonita, ou atraente ou atraente. A vaidade, ela engloba tudo. A vaidade, ela engloba também quando você é líder de algo que envolve outras pessoas que estão sob o seu comando e você impõe a sua superioridade, impõe o poder do seu cargo, impõe o seu poder simplesmente do eu sou sobre as outras pessoas. A vaidade, ela é muito maior quando surge alguém problemático ou problemática e começa a deturpar o ambiente à sua volta e você fala, vou colocá-lo ou colocá-la no seu devido lugar. Vou mostrar quem manda aqui. Não vai dar certo. Apenas converse e mostre. Olha, o que você está fazendo não é certo, não é correto. O ambiente não é para isso. E aqui nós nos alinhamos a um grupo de ajuda mútua. Se você não fizer parte do processo, infelizmente terá que seguir sua missão. Simplesmente isso. Essa simples frase, dita por mim, às vezes encurta uma conversa de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ou até mesmo de meses, de tentativas que a pessoa melhore. Acredite, a pessoa não vai melhorar. Esta pessoa não vai melhorar. Ela é o que ela é, a essência dela. Porém, ela tem de se adaptar às necessidades de todos. Quando se engloba uma equipe, e equipe ela é feita de pessoas, de pensamentos individuais, mas a missão comum é a mesma: trabalhar para evoluir. E mais uma vez eu digo, aqueles que não estão alinhados vão embora. Também uma prova para você que é líder ou líder. Eu estou falando para você agora. Não trate essas pessoas como lixo, como um problema. Apenas mostrem a elas que a metodologia é essa. Se não estiverem alinhadas, que dispense elas. Que elas sigam o caminho sem trauma, sem dor. Não seja mais um líder ou uma líder maldosa ou rancorosa que descartou essa pessoa como se ela fosse um lixo. Porque ela jamais mudará o pensamento sobre outras pessoas se você for um líder ou uma líder que atuou e fez como os outros. Lembre-se o princípio universal da empatia. Não faça aos outros o que você não queira que os outros façam a ti. Mas tenho a certeza, estamos aqui. De todos os comensais, os embaixadores e os senhores do mal, da guerra, da fome, da inveja, da soberba e da vaidade, de todos os 7, de todos esses 7, nós já temos em nossas prisões 6.
Falta apenas um. Ou melhor, falta apenas uma. Ela é uma mulher, a única. Sedutora, não no sentido kárnico, mas no sentido do poder. Mas em breve, ela já estará conosco. Pois o que vocês chamam de morte, de doença, já a envolveu. Ela ainda não sabe, mas em breve ela sentirá sensações e mudanças em seu corpo e será notificada disso. E ela irá embora. Só que como um grande espírito do mal, ela não suportará ir embora. Mas ela estará conosco. E caso ela ainda não for embora, será levada por nós. Você já tem visto ou notado que milhares de pessoas estão desaparecendo sem deixar rastro algum? Pessoas, não aquelas que já são problemáticas, não aquelas que já estão envolvidas com algum tipo de coisa errada, mas pessoas normais, crianças que se dirigem à escola, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos, amigas, esposos, esposas, noivos ou noivas, que vão para qualquer lugar fazer algo e de repente somem. É o que biblicamente vocês conhecem por lei do arrebatamento. O tempo de vocês, quando termina e vocês não desencarnam, são levados por nós. E já estamos trabalhando para a mudança. Que vocês sejam ainda em vida, inseridas em outro mundo. E acredite, tais pessoas quando chegam lá conosco, elas não têm mais esse pensamento de apego. E meu filho, e meu irmão, e meu pai, e a minha esposa, o esposo, e o meu trabalho, e o meu veículo, e o meu cargo na empresa. Não. Elas automaticamente veem o quanto a Terra era uma prisão. O quanto você estava ligado a ser feliz, porque tem pessoas à sua volta. E que você só se torna feliz e completo se você continuar cuidando e edificando dos outros. Aprendam, não é ser feliz fazendo bem para os outros. Faça isso sim, porque é uma lei universal. Mas sejam felizes fazendo o melhor para vós. Se você não estiver com saúde, se você não estiver em plena forma, vitalidade, ou com pleno pensamento mental, você não tem como ajudar os outros. Você não tem como se evoluir. Você não tem como ser melhor. Lembre-se, as pessoas que estão à sua volta também têm missões. E elas têm que fazer o melhor para elas, para depois fazer o que é melhor para vocês. Não há nada de digno, não há nada de recompensador. Pessoas que abandonam sua vida para cuidar dos outros. Alguns dizem que isso é missão, que isso é divino, que isso é angelical. Não. Você deve sim cuidar dos outros. Você deve sim fazer o melhor para aqueles que estão à sua volta. Porém, você tem que cuidar primeiro da sua alma, do seu corpo e do seu bem-estar. Pois como eu disse anteriormente, caso esqueceram, não há como ser bom para os outros se você não é bom para si mesmo. Esta é a minha reflexão para vocês deste ano que passou. Pensem comigo. Será que dá para ser melhor o ano que vem? Será que dá para fazer o que você não fez este ano, no próximo ano? Será que dá para você olhar para o seu companheiro, para o seu filho
para seu amigo ou para alguém que se aproxima de você e você dizer eu te amo, sem o sentimento de perda ou de dependência? Será que dá para você dar um sorriso para uma pessoa, mesmo sem ela ter dito nada que lhe alegrou, mesmo sem que ela não fez nada para você, mas simplesmente você está olhando para ela? Será que dá para você agradecer a Deus quando você olha para uma árvore de ipê roxo, amarelo ou branco e vendo ela florida? Ou quando você recebe a visita do imperador dos ares, um beija-flor que sobrevoa sobre a sua frente, e você pensa simplesmente que ele está curioso, e ele não está. O bater das suas asas é para realinhar o fluxo da sua aura. Quando você vê pássaros, borboletas, mariposas voando bem próximo de você, não é sinal de morte, não é sinal de desespero, não é sinal de aviso, é apenas tais animais enviados por anjos celestiais que batem suas asas para que a vibração delas tornem harmonicamente a aura em volta de vocês. Pois é, nós temos muito que aprender. Vocês da Terra ainda muito mais. Mas comecem nesse ano que chega investindo na coisa que é mais importante na vida de vocês. Comecem investindo naquilo que é mais sagrado na vida de vocês. Vocês mesmos. Façam um teste. Façam um teste. E depois me contem mentalmente. Não precisa lembrar do meu nome, apenas falar, irmão, você tem razão. Tirem um dia sem fazer nada. Não determine horários. Não determine itinerários. Se você tem um filho, se você tem uma companheira ou companheiro, combine com eles. Não façam nada. Deixem de lado os equipamentos de comunicação, os celulares. Sentem-se um do lado do outro, ou vão para a natureza, ou fiquem sentados pelo menos à frente da televisão. E é claro, preparem a comida e preparem a bebida, porque sentirão fome. Mas assistam coisas alegres. Assistam filmes antigos de comédia. Assistam shows que fizeram com que você se emocionasse. Este é o milagre da vida. Apenas façam isso um dia. Fiquem um dia em casa sem fazer nada. E vocês verão como todos os problemas, os outros dias que seguirão, começarão a ser resolvidos. As dores passarão. Os remédios farão mais efeito. Eu sou Dalgort. Que Deus e o Criador abençoe o caminho de cada um de vocês. Não importa qual a jornada, não importa qual o caminho. O que importa é o que está diante dele, o que está diante dos seus olhos. Comecem a enxergar o que está à sua volta. Fale com as plantas e com os animais, como se fossem pessoas. Você que tem seu gato, você que tem seu cãozinho, apesar que vocês não têm nada, vocês apenas cuidam. Vocês que têm filhos, mas principalmente as plantas e os animais. Converse com eles como vocês estivessem conversando com as pessoas. Não, meus irmãos, vocês não se tornarão loucos ou loucas. Vocês verão que as coisas mudarão. Pessoas e situações boas virão às suas vidas. Pessoas e situações ruins irão embora.
Estejam em paz, pois Deus está com vocês.